vai finalizar a história de José. E eu intitulei como propósito, tá? E aí, assim, acabou, né, aquele almoço com os irmãos de José. E aí José, eles foram embora e José falou para o mordomo colocar, né, muito cereal no saco dos irmãos e colocar também o dinheiro. Então foi uma estratégia de José para ver se realmente os irmãos deles tinham mudado. E aí ele falou assim: pega meu copo de prata e coloca no saco do menor, que é o irmão dele, Benjamim, né? O irmão de pai e mãe, que os outros eram de pai, da parte de pai. E aí o mordomo fez como ele falou. Pronto. Quando estiver mais um pouco distante, você vai atrás deles e fala que por que vocês fizeram isso com meu senhor? Levar o copo dele. E aí sim, e eles foram. Quando chegou no caminho, o mordomo fez como José falou. Como é que vocês pagam mal? Né? Como é que vocês pagam bem com mal? Porque vocês levaram o copo, né, do meu senhor. E aí eles falaram: não, a gente não levou não. Pode ter certeza, porque a gente viu o dinheiro que vocês devolveram, a gente veio e mostrou, a gente jamais ia roubar prata ou ouro. Aquele que achar o copo, ele morra e a gente vire seus escravos. E aí o mordomo disse: conforme as suas palavras, eu vou, aquele que eu achar o copo vai ser escravo e vocês vão ficar inculpados. E aí eles fizeram. Aí o que foi que o mordomo fez, para ficar bem suspense, ele foi do maior até o menor, para ficar uma coisa bem, né, real. E aí ele foi olhando, saco por saco, saco por saco. Quando chegou no menor, achou o copo no Benjamim. E aí foi o desespero de Judá, né? Ele disse: não pode. Aí, daí voltou todo mundo para falar com José. Por quê? Porque achou justamente aonde o filho que Jacó não queria perder, porque era irmão de José. E aí eles voltaram. E aí eu vou estar falando um pouco da defesa de Judá. Vou ler um pouco, né, que é importante eu ler, eu acho interessante. E aí Judá, né, que a gente precisa trazer, né, que foi onde Jesus Cristo veio, a descendência de Jesus Cristo. E Judá, ele faz uma grande defesa, ele fala todo o processo do que aconteceu, qual a promessa que ele fez para o pai, a responsabilidade que ele se colocou para a vida de Benjamim. E aí, eu vou ler alguns versículos, eu estou no capítulo 44, no versículo, a partir do versículo 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Porque não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então, assim, Judá, eu vejo muito isso aqui, que é a ancestralidade de Cristo, né? Que se deu a vida dele pela gente. Então aqui uma revelação, uma pequena revelação lá em Gênesis, uma história de Gênesis, né? Mas a tribo de Judá, onde Jesus Cristo veio, e Judá, ele se entregou, ele queria se colocar, né, no lugar de Benjamim, porque ele fez uma promessa, né? E ele não podia. E aí José dá-se conhecer a seus irmãos. Aí eu vou ler para vocês e a gente vai comentar. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Mas José, olhe como que aconteceu. José estava com as emoções contidas. José chorou, que o Egito todo ouviu. Imagine, ele bradou, porque ele
viveu 13 anos abafado, 13 anos sem ver os irmãos, 13 anos sem ver a família, sem o pai, sem o irmão dele que era sangue, né, da mãe e do pai. Então ele estava ali contendo as emoções. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram sim. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eles estavam assim, sem entender, né? Porque eles não estavam nem acreditando naquilo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, esse foi o propósito, né? Então, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falando: porque não conte seus sonhos, como José contou, mas nesse momento aqui, é a soberania de Deus. Era para ele ter contado. Eu sei que a gente tem nossos projetos, não é realmente para a gente ficar contando a todo mundo, mas tem coisas que Deus faz que aconteça porque Ele quer mostrar a soberania dele, e essa história é uma delas, né? Deus mostrou a soberania dele. Tudo o que aconteceu foi mão de Deus. Às vezes está acontecendo coisa na sua vida que você não está entendendo agora, que você está dizendo: meu Deus, só tem sofrimento, não estou vendo saída, mas é a mão de Deus. Pode ter certeza. Confie, espere que vai dar, no tempo certo você vai entender o propósito. E adiante de vós, né? Assim, enviou diante de vós. Agora, pois, não vos... Eu falei isso porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, que eram 7, né? Em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E aqui a gente vê mesmo, né, também a questão de Cristo, né? Que ele morreu, aquelas pessoas que pregaram ele, mas ele estava morrendo também por elas, né? Ele estava morrendo pela humanidade toda. E ele estava ali sofrendo, foi um propósito, porque ele ressuscitou, ele vive e ele vai voltar para nos buscar. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então ele reconheceu, né? José reconheceu que foi Deus que fez isso. Então a gente precisa reconhecer que é Deus que está no nosso caminho, né? E fazendo o nosso caminho. Apressai-vos subir a meu pai, e disse-lhes: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tem. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo, o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Eles estavam assim, né, estarrecidos. Anunciai meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Os irmãos falaram depois, né? Porque eles estavam realmente atemorizados, assim, dizendo: meu Deus, a gente fez tão mal a José, e agora José está nessa situação. E o que é que ele vai fazer agora com a gente, né? E eles continuaram com esse sentimento ainda. Mas aí eu vou ler só a parte de como foi, né, a notícia ao pai. Eles chegaram em Canaã, né? Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Isso não é possível. 13 anos meu filho está vivo, e ele ficou, né, sem acreditar. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Então ele ficou, realmente, a emoção foi grande. E ele já velho, né? A emoção foi grande de Jacó. E aí disse que Jacó a Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. E pronto, ele disse: vou pegar, não contou conversa. Ele disse: meu filho está sabendo o que está fazendo, eu vou lá, agora é o tempo de eu ficar com meu filho.
né? Não foi tempo de questionar. E aí pronto, eles foram, subiram, depois mostrou a Faraó, apresentou a Faraó e ele abençoou, passou anos, né, lá, porque foi 7 anos de fome, né? Então, ele abençoou todos os filhos, e aí chegou, né, de Jacó, adoece, morreu, e aí quando Jacó adoeceu e morreu, os filhos, né, fizeram o seguinte, e aí aqui na minha Bíblia tem dizendo assim, a magnanimidade, acho que é essa palavra mesmo, de José para com seus irmãos. Porque os irmãos de José disseram, poxa, agora que meu pai morreu, José vai se vingar da gente. É agora que ele vai pegar a gente. E olhe o caráter de José. O caráter de José é muito parecido com o de Cristo, né? Então, assim, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, eles inventaram isso, né? Que Jacó não falou nada disso. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava, porque ele viu que era mentira, né? Porque eles estavam com medo de José se vingar. E José tinha perdoado, porque quem perdoa não pensa em vingança, não pensa em fazer nada, porque ele simplesmente entendeu que tinha um propósito maior naquilo. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Então José, ele tinha um temor, né? Ele sabia que ele não podia fazer algumas atitudes tomando o lugar de Deus. A gente precisa ter cuidado disso, porque a gente não é Deus, né? Deus só tem um. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele sabia do propósito. Ele sabia que tudo aquilo que aconteceu era para estar naquele momento. Porque o Senhor já tinha falado, não sei quantos anos, a Abraão, que o povo dele ia para o Egito. Que o povo dele ia ficar preso lá no Egito. Ia se multiplicar no Egito, porque desceram 70 e saiu uma multidão. Né? Porque o Senhor disse que ia multiplicar. E eles ficaram presos, porque esse faraó morreu. E viu que eles se multiplicaram e fizeram eles de escravos. E eles ficaram 430 anos lá. É por isso que depois sai para o Senhor engrandecer o nome dele, abrindo um mar vermelho. Então eles ficaram lá presos. E aí José termina, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E aí eles ficaram sossegados. Eles disseram, não, realmente José não vai fazer nada com a gente, né? E assim foi a história, né? E eles viveram ali, enquanto José estava vivo, enquanto aquele faraó estava vivo, eles viveram muito bem. Só que depois mudou, né, o faraó, eles viram que os hebreus tinham força, eles cresceram, se multiplicaram, né, e aí eles começaram a fazer com que os hebreus virassem escravos. E aí foi a história do Egito, né, de que ficaram escravos e que teve a nascer Moisés para vir libertar. Mas aí uma outra história. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que o propósito é maior. Às vezes você está passando por uma dificuldade, está dizendo que a adversidade está grande, as aflições estão demais. Mas lembre que Cristo falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Então, olhe para a história de José, veja assim, pergunte, Senhor, o que é realmente, o que eu preciso enxergar nessa história? O que eu preciso verdadeiramente aprender com isso? O que é que o Senhor quer? Porque às vezes a gente vai estar no processo. Foi assim com José. Foram 13 anos as pessoas injuriando dele, as pessoas caluniando ele, as pessoas fazendo injustiça. Mas chega um tempo que você vai viver o propósito. E a gente precisa acreditar nisso, porque Jesus Cristo nos deu uma vida e vida em abundância. Então pense nisso, boa noite e reflita sobre essa história de José. Tchau e até amanhã. Até a próxima.